Queridos, eu estava dias atrás meditando na palavra do Senhor e Deus me levou lá em Neemias. Abra lá em Neemias. Talvez muitos de vocês aqui conheçam um pouco da história dele. Neemias, ele foi chamado por Deus para ser um restaurador. Enquanto Esdras foi o restaurador do templo, Neemias foi o restaurador dos muros, dos portões da cidade de Jerusalém, porque ela havia sido destruída. E nós vemos na palavra do Senhor em Neemias, no capítulo 4, que Neemias ele enfrentou um monte de situações. Ou seja, na verdade ele enfrentou um monte de oposição. E eu fiquei pensando esses dias, Deus, quantos Sambalás e Tobias se levantam, muitas vezes na nossa vida. Se você for no capítulo 4, você vai ver que existiam lá dois homens, um chamado Sambalá e outro chamado Tobias, e eles começaram a zombar de Neemias, porque ele estava determinado a reconstruir os muros de Jerusalém. E na verdade ele estava lá totalmente desacreditado. E talvez alguns olhem para você e para mim e desacreditem de nós também. Talvez alguns olhem para você e digam: você ainda está nessa ainda? Sai dessa vida. Sai dessa vida. Não vale a pena. E esses dois homens, Sambalá e Tobias, eles fizeram de tudo para distrair Neemias, para que ele não reconstruísse os muros. Eu não vou pregar porque eu sei que tem um pregador da noite, então não vou me alongar muito aqui. Mas eu quero só destacar aqui os versículos 14 e 16, que diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Versículo 16: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Quem sabe um dia eu vim aqui falar um pouco mais a respeito do que Deus colocou no meu coração nesse texto. Mas eu quero só destacar isso aqui. Quando muitas vezes você entra em algo, em uma obra, quando Deus chama você para fazer determinada coisa, principalmente para o reino dele, você vai enfrentar os mais diversos tipos de oposição. E quando você enfrentar isso, faça como Neemias fez. Ele não se desesperou, ele não arrancou os cabelos, ele simplesmente colocou nas mãos de Deus toda a situação e disse: Deus, olha só o que eles estão fazendo para mim, cuida deles. E ele continuou a obra. Então coloque nas mãos do Senhor a situação e deixe que Deus cuide dos Tobias e dos Sambalás da vida. E continue fazendo, continue olhando para aquilo que Deus colocou no seu coração. Não perca isso de vista. Porque muitas vezes o inimigo vai levantar essas situações para tirar a sua atenção daquilo que realmente Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Então não desista. É luta,
é peleja, mas lute, continue, olhe sempre para aquilo que Deus colocou no seu coração e não desista. Se vocês puderem ler esse texto em casa depois, ou ler o livro todo de Neemias, vocês vão encontrar uma história maravilhosa do que Deus fez na vida desse homem. E certamente muitos de nós vão trazer para a sua vida a história dele, do que ele enfrentou. Talvez muitos de nós também já temos enfrentado ou já enfrentamos um dia. Mas não desista, peleje. Existe um ditado que diz assim: um olho no gato e o outro no peixe. Só algumas pessoas sabem o ditado aqui. Um olho no gato e outro no peixe. Ou seja, um orando e o outro vigiando. Faça isso. Ore e vigie. E não perca de vista aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém?